Glória ao nosso Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre discipulado, tá bom? E eu gostaria que você, junto com a sua célula aí, prestasse bastante atenção. Por quê? Porque o discipulado é o que vai consolidar cada novo convertido na nossa célula. Amém? Você concorda com isso? Amém? O discipulado, ele é essa ferramenta poderosa para consolidar o novo convertido na célula. Então, algumas tarefas de um discipulador. Tá bom? Tem uma frase que diz assim: um sermão vivo vale 100 explicações. 100 com C, tá, gente? Um sermão vivo vale 100 explicações. Quem é o sermão vivo? É você. Você é o sermão vivo. A sua vida precisa ser um sermão vivo. Robert Coleman que falou isso. Então, uma das tarefas do discipulador, vira aí para a sua célula e diga assim: seja um ouvinte. Então, o que um ouvinte vai fazer? Ouça com interesse, ouça com aceitação, não faça fofoca sobre o que ouvir. O que é dito no discipulado, fica no discipulado. Nós não temos, como discipuladores, nós não temos a liberdade de compartilhar aquilo que é falado dentro do discipulado, a não ser que o discípulo peça para você, para falar com o líder, com o pastor de região, com o líder da célula, ou com o próprio pastor da igreja, só com autorização do discípulo. Mas deixa eu te contar uma coisa, discípulo, tá? Isso não te dá a liberdade de ficar pecando toda hora, contar para o seu discipulador, e ele ter que ficar calado, enquanto vê você, bagunçando com o nome da igreja, ok? Isso tem que ficar muito claro nessa noite. O que acontece? Se você está cometendo algo que vai trazer escândalo para a igreja, o seu discipulador vai te dar a chance de se arrepender, de confessar. Ok? Ele vai te dar a chance de você resolver o problema. Vai te dar um tempo, claro. Mas se você não resolver, aí sim o seu discipulador tem todo o direito de ir até a liderança, se você é membro da igreja. Porque também a igreja não é bagunça, ok? Você concorda em nome de Jesus? Todos nós, como membros da igreja de Jesus, temos nossas responsabilidades. E uma das nossas responsabilidades é obedecer e respeitar a palavra de Deus. Então, tudo tem um limite, ok? Em quarto lugar, seja um ouvinte fazendo o quê? Ouça a pessoa na sua totalidade, não somente nas suas palavras. Por quê? Tem muitas questões que a pessoa não vai conseguir expressar em palavras. Mas as atitudes dela, a maneira como ela tem agido, você já vai entender o que está acontecendo. Tem discipulador que já conhece o discípulo só em olhar. Ele não precisa falar nada que vai saber que a pessoa já não está bem. Que a pessoa está pisando na jaca, que a pessoa está em pecado. Vocês entregam discípulos assim, de bandeja. Então, o discipulador precisa estar preparado para isso, ser um bom ouvinte. Segundo lugar, aí, seja o quê? Intercessor. Isso é importantíssimo. Interceda com ações de graças pela vida do seu discípulo. Ouça a Deus enquanto você intercede, porque um dos maiores problemas dos crentes é o quê? Falar e não ouvir o que Deus tem a dizer. E o Espírito Santo fala, amém? Ele fala. Mantenha um registro das necessidades das pessoas. Então, se você não tem um caderninho, ou às vezes até lá no seu bloco de notas, e se você tiver um caderninho, é bom que ele seja bem guardado, registra lá a necessidade do seu discípulo, numa fichinha, como você achar melhor. Fulano, Maria, você vai orar pelo quê? Pela vida da Maria. Anota. Isso quer dizer que o seu discípulo é muito importante para você. Então, seja um intercessor, registre as necessidades do seu discípulo. E, muito importante, orar com a pessoa, com o seu discípulo.
Isso é importantíssimo. Você é a cobertura espiritual do seu discípulo. Ok? Então, é muito importante que você seja aí esse intercessor. Terceiro lugar aí, seja um modelo. Amém? Seja um modelo. Aprendemos muitas coisas, o quê? Observando. Você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 1, 5 e 7, de 5 a 7? Aleluia! Kit aleluia! 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, diz assim a palavra de Deus. Porque quando levamos o evangelho a vocês, ele não lhes pareceu mera tagarelice sem sentido, mas vocês escutaram com grande interesse. O que nós lhes contamos produziu um resultado poderoso em vocês, pois o Espírito Santo lhes deu a profunda e plena certeza de que o que nós dizíamos era verdadeiro. E vocês sabem como as nossas próprias vidas foram para vocês uma prova a mais da veracidade da nossa mensagem. E assim vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, porque vocês receberam nossas mensagens com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar das provações e sofrimentos que isso lhes acarretou. Dessa forma, vocês mesmos se tornaram um exemplo para todos os outros cristãos da Macedônia e da Acaia. Então, ser modelo para o seu discípulo, isso é essencial. Moisés investiu sua vida em Josué, tornando-se um exemplo de vida para ele. Elias fez o mesmo com o profeta Eliseu. Então, a primeira pessoa que o seu discípulo vai imitar é você. Tem algum problema nisso? Não. Porque você vai ensiná-lo a imitar Jesus. Mas a primeira referência que o seu discípulo vai ter é você. Então, se o discipulador pisa demais na jaca, que não quer dizer que o discipulador é perfeito, tá, gente? Todos nós estamos aqui passíveis de erro. Mas aquele discipulador que vive pisando na jaca, sendo um mau exemplo, ele não é um bom discipulador, porque nós precisamos ser exemplo. E não porque nós somos discipuladores, porque nós somos cristãos. Amém? É o papel, é o dever de todo aquele que disse sim para Jesus. É ser exemplo. A forma bíblica para desenvolver pessoas é por meio do modelo. Essa é a forma bíblica. Jesus veio, se tornou um modelo para nós imitá-lo, para cada um de nós imitá-lo. Ele veio exatamente por isso, para que a gente aprendesse como a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Você não escolhe ser modelo. Ser modelo é o resultado inevitável de viver. Então, modelo você vai ser de um jeito ou de outro. Você só precisa saber se você está sendo um modelo bom ou um modelo ruim. O que você está sendo? Um modelo bom ou um modelo ruim para o seu discípulo? Que exemplo você está dando para o seu discípulo? Então, isso é muito sério. A honestidade é a chave para o discipulador ser um modelo. Todo modelo tem um modelo. O modelo não é perfeito, ele ainda está seguindo o quê? O modelo do outro. Ou seja, todo discipulador tem um discipulador. Ninguém pode discipular alguém se não tiver discipulador acima dele. Então, os líderes de região aí, verifiquem se todos os discipuladores estão sendo discipulados. Porque ninguém pode discipular sem ser discipulado. Ok? Eu e o pastor somos discipulados pelo pastor Sabá e pela pastora Marileia. Nós temos uma cobertura espiritual. Então, ninguém está solto aqui dentro. Todos nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. 1 Coríntios 11, 1. Você pode abrir, por favor? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Vou ler aqui na NVI, porque está aí na NVI. Vocês podem ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Quem falou isso? Paulo. Paulo disse, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não estava falando, tornem-se meus imitadores por orgulho. Não. Siga o meu exemplo assim como eu sou de Jesus. Então, o discipulador, ele pode fazer isso. O discípulo
se tornar semelhante ao seu discipulador, desde o momento que ele também seja aí esse exemplo de Jesus. Então, para ser um modelo, você precisa estar em sua jornada espiritual e estar aprendendo com o seu discipulador. Porque a gente nunca para de aprender, irmãos. Quando a pessoa falar assim, eu sei tudo, já pode ir para o céu. Já pode, já. Ah, mas eu já fiz todos os cursos da IBD, não preciso aprender mais nada. Já pode ir para o céu, querido. Porque enquanto nós estivermos nessa vida, nós vamos estar sempre aprendendo algo. A Bíblia você pode ler ela 100 vezes, você vai ler a 101, você ainda vai aprender algo. Porque a vida com Jesus é assim, é dinâmica, você todo dia aprende algo diferente. Você só precisa estar a uns passos à frente do seu discípulo, aquele a quem você está servindo de modelo. Você não vai ser perfeito, nenhum de nós é. Mas se você estiver um passo à frente, você já pode discipular alguém. Você não precisa ser perfeito para ser modelo. O modelo marca o ritmo, o passo. Muitas vezes os cristãos são muito velozes na sua busca pelo crescimento espiritual, mas logo depois se cansam e perdem o vigor. A questão é manter o ritmo, que é o mais difícil. Manter o ritmo de buscar a Deus. Às vezes a pessoa começou na vida cristã, fazendo TSD todo dia, e aquela coisa toda, e vem em todos os cultos, e glória a Deus por isso. Tem que continuar assim. Mas depois vai perdendo o ritmo, isso não é bom. Então não adianta fazer muito uma vez só, é preferível fazer o necessário e sempre. Ajude a pessoa a não ser preguiçosa, mas também a não se desgastar, né, com os afazeres do dia a dia. Uma outra coisa interessante é memorizar versículos, testemunhar, abandonar pecados é fundamental, como ritmo que deve ser mantido pelo modelo ao seu discípulo. Então, você, o discipulador, precisa manter esse ritmo, memorizar versículos, testemunhar, abandonar pecados, coisas que nós precisamos fazer. É ter consistência na vida devocional. Discipulador que não tem uma vida devocional, vai ficar difícil discipular. Como é que você vai discipular alguém se você não tem intimidade com Deus? Se você não tem intimidade com o Espírito Santo? Não tem como. É impossível. Senão você vai falar de você e vai ensinar de você, mas não de Deus, não de Jesus. Então, se você quer guiar alguém em uma jornada, você precisa ter passado pela jornada primeiro. Se a gente quer guiar o nosso discípulo na jornada espiritual, a gente tem que estar passando por essa jornada primeiro. Filipenses 4:9, vocês podem falar no 3. 1, 2, 3. Então, tudo que nós aprendemos da palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática. E nós temos aprendido muitas coisas, amém, irmãos? Deus tem nos revelado muitas coisas. Mas a questão é a prática. Nós precisamos colocar em prática. Ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. É a parábola que Jesus contou das duas casas. É pôr em prática. A palavra de Paulo foi para que os irmãos pusessem em prática o que também viram nele. Você não tem que ultrapassar a todos. Sua responsabilidade é de ajudar o seu discípulo a fazer o seu melhor. O discípulo ser melhor cada vez mais. Seu papel como discipulador é instruir e guiar e não impressionar ninguém. Não é para a gente receber melhor discipulador do ano. É fazer do seu discípulo cada vez uma pessoa melhor, um cristão melhor. Você não precisa ser perfeito, só precisa correr na mesma direção de Jesus. Nós não somos perfeitos, não seremos nessa terra, mas nós precisamos buscar a perfeição. Precisamos buscar sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém? Eu vou colocar um vídeo bem rapidinho aqui e depois nós vamos fazer uma pequena dinâmica bem rapidinho.
Pode colocar o vídeo para mim? Jesus Cristo veio a esta terra para ser um professor e fundar a primeira escola de missões. Ele escolheu a cidade de Jerusalém para ser sua base e também escolheu 12 pessoas para serem os primeiros alunos. Cada aluno possuía características diferentes, mas o professor já tinha um plano de atuação para cada um. Durante 3 anos e meio, os alunos aprenderam muitas lições, especialmente a amar a Deus e amar as pessoas. No dia da formatura, os estudantes foram chamados a fazer novos discípulos, mas eles teriam que se espalhar pela Judéia, Samaria e por toda a terra. Eles teriam que fazer o mesmo que o professor: amar, ensinar, curar e pregar o evangelho para os futuros discípulos. O tempo passou e os alunos se tornaram professores e fizeram novos alunos, até chegarmos aos dias de hoje. Durante todo esse tempo, uma coisa não mudou: a nossa missão. Hoje, o Centro de Formação de Missionários não é mais Jerusalém, são as nossas instituições de ensino. E elas estão espalhadas por todo o mundo. É o desejo de servir a Deus que nos move a fazer parte dessa família. Aprendemos a conviver com as diferenças e amar o próximo, cada um à sua maneira. Distribuímos sorrisos, abraços, louvores e principalmente amor. Sem esperar nenhuma recompensa, vivemos como Jesus viveu. E sabe o que acontece? Como profissionais missionários, cumprimos a missão. E o ciclo da salvação começa todo outra vez. Amém. Essa é a nossa missão, fazermos discípulos cada vez mais. E aí eu vou convidar você a ficar de pé com a sua célula e você vai responder essa pergunta agora com o seu líder, sua célula. Como nós podemos melhorar o discipulado na nossa célula? Primeira pergunta. Vocês aí vão dar a solução. Como que nós, da nossa célula, podemos melhorar o discipulado? Dentro da célula. Pode fazer rodinha, tá? Agora, uma outra pergunta. Qual é a importância do discipulado dentro da nossa célula? Qual é a importância do discipulado dentro da nossa célula? Por que que o discipulado é importante dentro da nossa célula? Qual é a importância do discipulado dentro da nossa célula? Quem não acha importante pode falar também dentro aí da célula, para o seu líder de célula.
E a última pergunta para encerrar. Qual o significado da frase "um sermão vivo vale 100 explicações"? 100 com C, tá, gente? Qual o significado da frase "um sermão vivo vale 100 explicações"? O que isso tem a ver com discipulado? Dez segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amém? Agora, cada líder de célula vai orar pela sua célula e clamar a Deus para que o discipulado seja uma realidade dentro da célula de vocês. Amém? Cada líder de célula, se seu líder não está aí, levanta um líder e vocês vão orar neste momento para que o discipulado dentro da célula de vocês seja eficaz, seja funcional, seja intencional e que seja uma realidade. Vida na vida. Crescimento, consolidação dos discípulos, dos novos convertidos. Ensino da palavra. Ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordem de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada discipulador e cada discípulo da nossa igreja, por todos aqueles que têm entendido essa missão, ó Deus, que é tão importante, que foi a missão que o Senhor nos deu. O Senhor não nos mandou cantar, tocar, o Senhor não nos mandou, ó Deus, fazer outros, participar de outros ministérios, mas uma coisa o Senhor mandou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, e fazer discípulos de todas as nações. E nós estamos aqui para isso, Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, te louvamos por essa rica e grande oportunidade que temos de termos o discipulado 1 a 1 em nossa igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você no nome de Jesus. Aleluia.